Glória a Deus. Cumprimento aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz por estar aqui, diga glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Glória a Jesus. Eu louvo ao Senhor por esta oportunidade gloriosa, a qual nos concede de poder estar aqui com os irmãos em Lisboa, em Monte Abraão. E é uma bênção, né? Já tem algum tempo que eu tenho pedido a Deus esta oportunidade, e o Senhor nos preparou ela. E aqui está. Chegamos no Porto sexta-feira à noite, às 9 horas da noite. Logo pela manhã, já estamos com os projetos tudo encaminhado, onde nós iríamos, porque fomos enviados para missões. Tivemos na cidade de Barcelos, onde também ali tem um casal, irmãos, que estão ali, essa igreja ali também. E foi uma bênção, foi uma alegria ali rever aqueles irmãos. Foi corrido, né? Cheguei de noite, 9 horas, dormi na casa da minha cunhada, mais a minha filha. De manhã cedinho, peguei o comboio, 5h40 da manhã, fui para Coimbra, para pegar um carro emprestado do irmão, que eu conheço há muito tempo, aqui na região de Coimbra. Voltei para o Porto, peguei minha filha, fomos para Barcelos, ficamos lá. De tardezinha voltamos para o Porto, na região de Matosinhos, fizemos um culto doméstico, foi uma bênção, foi uma maravilha, cantamos louvores, por isso que eu estou com a voz assim, um pouco rouca. Graziele não fica com a voz rouca, eu não entendo, mas tá bom. Jesus é bom, né? Pelo menos ela não fica com a voz rouca. Aleluia. E foi uma maravilha. Éramos por nós termos vindo ontem mesmo, mas ainda quando estávamos no culto doméstico ali, estava uma bênção. Começou uma chuva, nem vou dizer que aquilo foi chuva, aquilo foi um temporal, que um barulhão, era nós cantando dentro da casa e o barulhão do telhado, a chuva, eu falei, meu Deus, está acabando o mundo em água. Bom, acabando em água não está, porque o Senhor não falou que não vai acabar mais com ele em água, então fui descansar, deixa eu continuar no culto. E eu falei depois, bom, é melhor nós deixarmos para amanhã, que o dia vai estar mais sossegado pela manhã, e viajar, já estava cansado, e com chuva batendo ainda no vidro. Falei, não, melhor eu dormir. E acabou que nós fomos dormir também já tarde. Levantamos agora de manhã e viemos pela estrada aí, com a graça e a misericórdia do Senhor, e chegamos aqui. Era para ter chegado mais cedo, mas o carro que nós veio parece que ele não querendo vir, né? Sempre é assim, mas nós entendemos que com o Senhor nós romperemos todas as barreiras. Amém? Graças a Deus, como o nosso pastor João Carlos está aí, temos tido saudade dele lá, com os gritos dele, eita glória! Às vezes dava um susto na gente, mas nós sabíamos que era ele que estava presente no culto. Aleluia! Mas o importante é que ele está aí com a sua família, fazendo a obra do Senhor. E eu vejo que os irmãos estão todos contentes, felizes, é porque o Senhor está na frente, a obra é de Deus. E eu creio que este espaço vai se tornar pequeno. Eu sempre digo isto lá, que já morei em Portugal, desde 2001 até 2015 eu morei aqui, 2014 eu morei aqui em Portugal, e depois eu fui para Londres. E sempre desde quando eu cheguei aqui em Portugal, eu sempre o Senhor me mostrava isto. É uma terra fértil. Tem muitas almas para Jesus salvar neste país, muitas. Aí às vezes os brasileiros ficam assim, mas Senhor, por que o Senhor me mandou para esta terra? É porque você é o canal. Você é o canal do Senhor para que venha salvar, resgatar. Aí muitos irmãos portugueses que já aceitaram Jesus, que já são agora uma tocha na mão do Senhor, como o irmão Hugo está ali, ó. Agora através dele também, agora ele vai abranger outros irmãos dele, patriotas, para que venham conhecer este Jesus poderoso. Porque o Senhor está perto, como foi dito aqui. Jesus está voltando. Eu vou dizer o que eu disse o mesmo no culto doméstico ontem à noite. Que muitas das vezes, muitas pessoas, elas entendem errado o sacrifício de Cristo na cruz. Há muitas pessoas pensam e entendem desta forma, que Jesus, ele morreu para resolver os nossos problemas. Jesus foi enviado para que nós venhamos ter uma vida boa. Eu quero te dizer uma coisa, você vai sair daqui hoje talvez esclarecido ou desiludido. Por quê? Porque Jesus não morreu para nenhum destes propósitos. Ele morreu para salvar-nos. Ele morreu na cruz, ele se entregou para que nós fôssemos arrancados das garras da morte
e nos fosse dado o direito, o privilégio de viver, e viver em vida e vida com abundância em Cristo. Como o pastor João Carlos acabou de dizer, o melhor de Deus está para vir, e muitos dizem, o melhor já veio há 2000 anos atrás aproximadamente, e este melhor se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! E é aquele que diz que está no meio do seu povo quando eles se reúnem para o louvar e o adorar. Independente se seja num templo de oração ou até mesmo na sua casa, quando você se reúne com a sua família, a sua esposa, ou seu esposo, ou seus filhos, e fala, vamos cantar, vamos louvar o Senhor, e o Senhor fala, estou chegando junto porque reuniram no meu nome. E é isso que importa, é sabermos que Ele está conosco. Aleluia, e Ele não morreu na cruz para resolver problema e nem para fazer milagres acontecer. Ele morreu para nos salvar. Mas como é que fica a minha situação? Eu preciso de um milagre, Ele faz milagre. Eu preciso de uma prosperidade, Ele prospera. Mas não conta só com isso, conta com seu nome escrito no livro da vida, porque esta é a maior vitória de Deus sobre a vida de um homem. Aleluia. Foi nos concedido esta honra, este privilégio no início do ano agora. Pastor João Amaro se direcionou a mim e disse, pastor Wildes, orei a Deus e vejo que o ministério está crescendo e algo está faltando no ministério. E eu disse, diga pastor, está precisando de termos o trabalho de missões. Você quer assumir a secretaria de missões? Falei, pastor, se o senhor me ensinar, porque ninguém nasce sabendo. Ah, mas você que esses cabelaiada branca aí, mas é por isso mesmo, quanto mais velho, mais não sabe. Mais velho mesmo de verdade é Satanás, né? Porque eu não sou velho. Oxente. Amém. Então eu falei, se o senhor me ensinar, falou, nada que o senhor já não tenha feito. É aquilo que o senhor já tem feito já há alguns anos. E estamos aqui então com um trabalho de missões. Não tudo, só um só. Eu trouxe alguns carnê missionário. O que é isto? Eu trouxe aqui uns 20 ou 25 carnezinhos. Isso aqui é para os irmãos que vêm aí querer abraçar o trabalho missionário. Como os irmãos lá em Lisboa, lá em Londres, porque tudo é com L, né? Lá em Londres também abraçaram esta causa, e glória a Deus por isso, né? Esses dias mesmo fizemos um trabalho, eu fiquei maravilhado. Eu falei para o presbítero Zaqueu, que como eu fiquei maravilhado como Deus faz. O mês de fevereiro é o maior mês do ano, não é? É o menor mês do ano e é o mês que todos os ministérios passam luta, porque é um mês pequeno e além de ser o segundo mês do ano, é onde o povo está voltando de férias, para começar os trabalhos e só vai receber para frente, só em março para frente que começa as coisas voltar ao normal. Sabemos de tudo isso, mas Deus honrou de uma tal maneira. Apareceu a casinha para o nosso pastor João Carlos, quando ele disse para mim que viajava 60 quilômetros para lá, mais 60 para cá para fazer, que eu falei, Jesus, faz isso não com ele não. O Senhor já fez isso comigo nessa terra aqui de Portugal, não faz isso com ele não. Arruma a casa para ele pertinho. E o Jesus, não só eu orando, mas muitos irmãos, pastor João Amaro orando, ele orando, vocês também orando, e Deus preparou a casinha aqui do lado. Ele não me convidou ainda, mas eu me convido que depois eu vou lá. Aleluia, glória a Deus. E foi aquela correria para agora preparar o dinheiro para arrendar e segurar a casa. Irmão, nós lançamos, como diz aí a rede, né? Esta rede de missões no meio do povo do Senhor. Irmão, isso foi rápido. Foi assim, aquela coisa relâmpaga, 1.600, eu faço confusão, às vezes eu mudo, que eu estou lá e tocar euros, aleluia. E o Deus honrou a fé do teu servo e os teus filhos que contribuíram, ajudaram, e está o servo dele aí pertinho, para dar mais assistência, para estar tendo mais tempo para fazer a obra. Tudo isso, a obra missionária. É obrigado? Que isso, irmão? Ninguém é obrigado a fazer nada na casa do Senhor. Nós fazemos por amor à obra de Deus. Fala, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser útil. Ainda que eu sou pequenininho, ainda que eu não tenho muita coisa, mas o pouquinho meu, junto com um pouquinho daquele meu irmão, daquela minha irmã, nós vai se tornar um muito, e vamos fazer as missões para granjear almas para o Senhor. É um carnezinho como se fosse um talão de cheque, né? Tem 12 folhinhas aqui, que eu fiz desde o início do ano.
e cada folhinha você preenche e dá uma oferta para as missões. Aqui na capa, aqui, ó, tem aqui um papelzinho colado que é o número da conta de missões, que você que quiser participar, fazer esse trabalho juntamente conosco, pega o seu carnezinho, ou por mês, da forma que você sentir, quinzenal, semanal, é aquilo que você sentir no seu coração. Quantidade é aquilo que você sentir no seu coração, mas ajude a obra missionária. Amém? Como a conta é de lá de Lisboa, de Londres, aleluia, talvez vai precisar de um outro número. Depois a minha filha, ela tem ali, pode passar depois para o pastor João Carlos, depois vocês mesmos escrevem aí o tal do IBAN, aleluia, e é isso aí. Depois o pastor João Carlos vai estar passando aí para vocês, para quem quer pegar o carnê de missões. Primeiro, então já está aqui, então lá, seu pequenininho, fica em pé, rapaz. Aí, glória a Deus. Zaqueu é teimoso demais, faz para ele ficar em pé, mas ele não fica, mas pronto, Jesus toma conta dele. Amém? É maravilha e Deus vai continuar operando. Pastor, mas eles estão dizendo que Jesus está voltando, mas ainda é tempo. Ainda tem tempo. A seara é grande e ainda é tempo. Todo momento ele é oportuno para que nós façamos algo para que a uma alma, pelo menos uma, ela venha se achegar ao Senhor e o receber na sua vida com amor e o amá-lo e servi-lo até o dia que ele venha rasgar estas nuvens e soar sua trombeta e chamar o seu povo pelo novo nome. Zaqueu não vai chamar mais Zaqueu, Hugo não vai chamar mais Hugo, mas agora devemos estar preparados para ouvir este novo nome, que só vai subir quem ouvir esse novo nome. Eu estou feliz da vida porque não vou mais me chamar Wilds, o nomezinho abençoado. Eu estou ansioso para esperar o meu novo nome quando for soado. Eu saberei que serei eu e estarei subindo para encontrar com o Senhor. Amém? E que você tenha esta mesma esperança e guarda isso no seu coração. É a salvação que conta. Hoje em dia é só prosperidade, é só bênção para o povo. E a bênção nunca que vem. E a pessoa vai entra ano e sai ano. Entra ano, projeto. Vamos fazer projeto para o início do ano. Acaba o ano e o negócio do projeto está agarrado lá no início de janeiro de novo. Por quê? A preocupação da pessoa está em ver projetos. Não, se preocupe em ter a sua vida diante de Deus. Porque Ele disse, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e demais coisas vos será acrescentada. É Jesus que disse isso, Mateus 6,33. Amém? Sem mais delongas, porque o pastor disse que aqui termina meia-noite. Como ainda vai dar meio-dia, então tem 6 horas para pregar. Amém? 12 horas. Aleluia. Brincadeira, viu, irmãos? Misericórdia. Eu não aguento, se eu conseguir pregar pelo menos mais uns 40 minutos que tá bom. Com a garganta lá vai. Jesus é bom. Se você puder se colocar sobre os seus pés, em reverência não a mim, mas a santa palavra do Senhor. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1 e o verso 4. Ao encerramento desta mensagem, eu gostaria que depois cantasse aquele hino, A Árvore Cortada. Graziele poderia ajudar também, né, aí, para cantar este louvor quando terminássemos esta mensagem. Amém? Glória a Jesus. Se puder deixar bem baixinho esse negocinho aqui, é bom, ajuda. O retorno tá bom. Estou falando o som musical, esse fundinho aí é uma benção. Eu cheguei, né? Eu olhei ali o violão parado. Falei, bom, não tem cabo enfiado nele, então eu não vou me atrever, né? Estou visitando hoje. Mas da próxima vez que eu chegar e ver ele parado ali, eu vou dar umas dedilhadas nele. Vou. Indo da harpa assim, um violão. Eu fiquei de olho em você, assim, eu olhava pro violão, errava para você, mas você fez de conta que nem me via, mas pronto. Mas eu olhei assim e falei, bom, já não sei onde vai ligar, não tem cabo colocado lá. Deixa para a próxima. Isso é sinal que eu vou voltar. Aleluia. Glória a Jesus. Não sou tocador, mas eu faço alguma coisinha ali naquele instrumento ali. Neemias capítulo 1 e verso 4. Amém? Glória a Jesus. Se você não tem Bíblia, está aí na tela, né? Glória a Deus. Eu vou dar aqui na minha tradução, que acho que é a mesma que está lá, mas ali para mim as letras já estão começando a querer dançar, né? Mas então eu vou ficar quietinho por aqui mesmo, para mim não ficar lendo assim, ó. Então vamos lá. Verso 4 diz, e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras,
assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Pode tomar o seu assento. Se tem glória, dá glória. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Também quero agradecer pelas pessoas que estão nos visitando aí pela primeira vez. Quem está visitando pela primeira vez aqui a igreja? Deus, meu Deus, aí pastor João Carlos, que benção. Que seja a primeira de muitas. E que não fique só como visitante, que se torne membro do corpo de Cristo. E essa igreja venha crescer e você marchando aí junto aí com o pastor João Carlos. Irmãos, sabemos e conhecemos muito bem essa passagem bíblica de Neemias, uma passagem maravilhosa, em que a gente aprende muito aqui. A gente aprende muitas coisas, não só nessa passagem, mas em toda a palavra de Deus, que ela foi nos enviada para nos instruir e nos fazer perseverar na caminhada, porque o próprio Senhor lhe disse que no mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo. E este bom ânimo só há um jeito de conquistá-lo, pela palavra. Porque a palavra nos traz o conforto, ela nos traz o consolo. É a palavra que nos mostra que Cristo, que Deus está conosco. Aleluia. E por isso que nós cada dia devíamos estar firmes nesta palavra. Nós sabemos que Neemias, ele era um copeiro do rei Artaxerxes. Nesta ocasião o povo vivia em cativo, mas alguns poucos ficaram para trás em Jerusalém. Só que ali os poucos que ficaram de um estado de vida tenebrosos, difíceis. Os muros das cidades estavam caídos, as portas das cidades estavam arrancadas. O povo vivia numa extrema dificuldade. Neemias não sabia disso, porque Neemias, ele fora criado desde pequeno, já no reinado de Susa, e se tornou até mesmo o copeiro do rei Artaxerxes. Mas agora um dos seus irmãos, Anani, que costumava sempre ir a Jerusalém e voltava. Certa feita nesta ocasião é que ele está voltando. Anani está voltando e Neemias vai ter com ele e fala: ei, Anani, como que estão os nossos irmãos que restaram em Jerusalém, em Judá? Ah, Neemias. Às vezes eu posso trocar um pouquinho aqui, tá? Os nomes são parecidos, mas você sabe que nós estamos falando aqui do profeta Neemias. Aleluia. Ah, Neemias, você não sabe, está em grande miséria. O povo está em desprezo, o muro de Jerusalém está fendido. As suas portas estão queimadas a fogo. O povo está em extrema miséria. Quando Neemias ouve isto, porque ele ouvia as histórias, pastor, rapaz, que nome, ainda bem que Jesus vai te dar outro. Pastor Elcio, estou brincando, tá bom? Pastor Elcio, Neemias, ele sempre ouvia contar pelos seus pais sobre a história de Jerusalém, quando estava no seu auge, sobre os reis que se passaram sobre aquele lugar, Davi e outros mais. Mas agora quando ele ouve esta notícia, ao qual outrora ouvia histórias lindas que aquela cidade era, e ao qual vivia momentos tão maravilhosos, e quando ele ouve isso, ele cai em angústia, ele fica em aflição. Foi o verso que nós acabamos de ler. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Isto é comum quando acontece com qualquer pessoa. Quando chega uma notícia que às vezes ela é desagradável, automaticamente, ouvindo este tipo de notícia, você vai chorar, você vai se entristecer, você talvez em alguns momentos, mediante a notícia que ela te chegue, ela vai até te deixar em angústia. Algumas pessoas podem até chegar a ficar até deprimidas. Mas você veja que logo houve uma reação. Foi só por alguns dias. Por que só alguns dias? Porque eu venho aqui e eu percebo uma coisa.
Neemias não só tinha ouvido falar da a grandeza e a beleza de Jerusalém em Judá, mas ele também ouvia falar que lá havia um Deus. Que o povo de Jerusalém tinha um Deus, que era tremendo, poderoso, zeloso e que cuidava do seu povo. Aí você pode dizer e falar assim, mas peraí, como que um povo tem um Deus tão bom, zeloso e que cuidava deles, e deixou esta cidade se tornar em ruínas, ao qual está escrito, pastor? Aleluia. O Senhor diz lá atrás, se vocês permanecerem na minha obediência, fazendo como eu vos digo, eu serei contigo. Mas, se vocês se desviarem dos meus mandamentos, fazendo conforme aquilo que eu não vos disse para fazer, seguindo a outros deuses, a costumes de outras nações, de outros povos, de outros modos de vida, com certeza vos entregarei na mão do vosso inimigo. Foi por isso que aquela cidade se tornou em cinza e toda queimada é muralha em chão. Estava indefesa. Em outras palavras, quando estamos sem a proteção de Deus, nos tornamos indefesos. Assim estava a cidade. E no sentido espiritual, na minha e na sua vida, não é diferente. Quando nós nos afastamos dos propósitos divinos do Senhor pela sua palavra, automaticamente Ele nos deixa, porque o Senhor não obriga nada a ninguém, irmãos. Deus não nos obriga a nada. Mas quando nós aceitamos aquilo que Ele coloca para nós, Ele quer que façamos com prazer e alegria e satisfação. Aí Ele estará conosco constantemente. Você veja que, eu sempre digo essa palavra cerveja, eu lembrei do pastor João Amaro. Assim que eu preguei a primeira vez na igreja lá em Londres, eu ainda estava novo na igreja, aí eu preguei e eu sempre falo, você veja. Aí o pastor assustou, porque acho que ele estava dando uns glória na hora, e aí ele não escutou completo. Aí ele falou, uai Jesus, será que ele falou cerveja? Você veja? Cerveja? Aí eu falei, não, tá? É você veja. Amém? Então, para alguém que às vezes eu falo rápido demais, o pastor está falando de uma cerveja, depois do culto nós vamos lá. Não vamos não. Nós vamos para um cafezinho quentinho, gostoso, nós vamos, mas para essa aí nós não vamos não. Tá bom? Glória a Deus. Mas como eu disse, você veja, aleluia, que a palavra do Senhor, ela a cada dia, irmãos, a cada dia ela tem nos despertado, nos alertado para que nós não viemos nos deixar cair no engano do adversário. Por isso que nós temos a palavra, por isso a preocupação, pastor Elcio, não tem um mais fácil aí? Elcio, a preocupação que nós temos que ter de vir aqui, no templo, na casa do Senhor. Ah, pastor, mas para que, rapaz? Hoje, nos dias de hoje, a tecnologia, tudo avançado, tantas igrejas que transmitem os seus cultos, até a nossa igreja também em Londres faz transmissão, aqui também. Pode Senhor Jesus a todos os ouvintes, que Deus vos abençoe, continua conosco aqui no culto, porque a palavra é para ti também. Esse irmão é a benção, né? Veja só. Eu perdi até a caminhada que eu ia aqui, tá vendo? Eita Jesus, mas voltando lá que eu vou pegar de novo. Neemias, quando ele começa a chorar, ele não é só um dia, ele chora muitos dias. Em alguns dias. Você veja que foi no início quando ele ficou sabendo da situação que ocorria lá, no mês de Quisleu, que é para nosso calendário, do dia 15 de novembro aproximadamente até o 15 de dezembro, é o Quisleu, do calendário judaico. Você veja que até o outro mês, que foi aproximadamente cerca de 5 meses, que passou até quando ele conseguiu a autorização, permissão do Senhor. Mas ele não ficou durante 5 meses chorando e lamentando, não. Esses tempos de choro e lamento foi em alguns dias. E o restante, pastor, foi orando, jejuando, clamando a Deus, para saber o que ele poderia fazer, o que Deus poderia o direcionar. E aí chegou a 5 meses. Em 5 meses, lá vai ele, como constante todos os dias fazia. O quê? Levar para o rei o vinho. Rapaz, seu galardão cresceu mais um pouco. E se depois que acabar isso aqui, você trazer mais um copo, vai crescer mais um pouquinho aí.
Mais uma pedrinha na coroa lá. Você está entendendo? Ele foi levar o copo, como acabou o irmão Igor de trazer. Mas quando ele chega diante do rei Artaxerxes, por que será que os outros dias, pastor Anderson, o rei não reparou nada nele? Ele continuava com o seu rosto, com o seu semblante caído, baixo, orando, jejuando, triste. Ele não tinha se entregado para os prantos e o choro, como muitas das vezes, muitos de nós, mediante situações, pensa que tudo acabou, que tudo está perdido. Se torna tudo perdido quando nós não buscamos aquele que tudo pode fazer. Ainda que talvez não aconteça no seu ou no meu dia, mas no certo dia que Deus tem preparado, há de acontecer um milagre. Que muitas das vezes queremos que aconteça do nosso jeito, no nosso dia, na nossa hora. Eu vim há pouco conversando com o pastor Zaqueu, já estou profetizando, presbítero Zaqueu, sobre isto. Que ele até contando testemunho, eu contando, nós até nos emocionamos pela estrada, eu acho que por isso que nós demorou mais também. Que Deus, irmão, ele sempre chega na hora. Sempre Deus chega na hora, mas tem ocasiões que Ele vai te permitir uma coisinha a mais. Tem algumas ocasiões, de algumas situações que Ele não vai chegar. Ele vai falar assim, eu vou ver se há mais fidelidade. Eu vou ver se Ele confia mesmo em mim. Ainda que Ele não... É uma forma para você entender, tá bom, irmãos? A gente quando fala assim, para você ver se Deus... para ver, Ele ver que você confia nele. Porque Deus já sabe se eu confio ou não confio. Ele conhece o que está aqui, Ele sabe o que passa aqui. Essa é uma força de expressão. É que nem quando fala assim, e Deus se arrependeu de ter feito homem. Não, Deus nunca arrependeu, porque Deus não fez nada para se arrepender. É uma força de expressão para que nós, com a nossa pequena compreensão mediante as coisas divinas, viemos entender da forma que é nos falado humanamente. E Ele permite. Tem coisas que vai acontecer e você vai às vezes falar, Deus me abandonou. Eu tanto orei, eu tanto chorei e Deus ainda deixou isso acontecer. E o Senhor fala assim, aguenta aí, eu só deixei para ver se você vai continuar. Ou você só confia em mim porque eu estou fazendo as coisas. Eu quero que você confie em mim quando eu não faço nada. Eu quero que você me segue, não é porque eu faço, é porque eu não faço. Você está entendendo? Que às vezes eu sou crente, porque Deus tem feito só coisas boas para mim. Mas Ele quer ver em mim se eu vou permanecer seguindo Ele, amando Ele, adorando Ele, sem Ele fazer nada por mim. Ficou 5 meses. Lá vai ele semblante caído. Copo. Quando ele chega diante do rei Artaxerxes, como um dia normal, o rei olha para ele e diz, Neemias, o que passa contigo? Eu tenho contemplado que o seu semblante está caído. Você está doente? Eu falei, rei, eu não estou doente não. É porque eu recebi uma notícia. Não está escrito o que eu vou dizer agora, mas eu vou conjecturar. Eu recebi a notícia há mais ou menos 5 meses atrás, que a cidade dos meus pais, cidade natal, está queimada. Os muros estão caídos, derrubados. As portas foram arrancadas, está tudo em ruína. E o povo que lá está em extrema miséria, em desolação, vulneráveis aos inimigos, porque se não tem muralha, qualquer um entra e invade. O rei vira, irmãos, aleluia. Se eu começar a chorar, vocês não se importam, porque eu já vivenciei tantas coisas. Eu sou novo, mas Deus já fez tantas coisas. Tantas coisas para mim, sem eu merecer nenhuma delas. E por isso que eu louvo Ele, eu exalto o nome dEle. Este rei, nesse exato momento, no sentido espiritual, ele representa Deus. Você chegando, talvez aqui na casa dele, mas você veio para servir. Artaxerxes, Neemias continuou servindo, mesmo diante da situação em que ele enfrentava. Será que mediante os problemas que você está enfrentando, passando, que às vezes você está até chorando, você já tem feito campanha de oração, de jejum, tem pedido outras pessoas para te ajudar em oração e até hoje nada? Será que você tem vindo ao culto para servir? Que quando entramos no templo,
Na casa de oração, viemos servir o Rei dos Reis. O Rei dos Reis. Neemias, normalmente, com seu semblante caído, sim, triste, sim, mas fazendo a sua parte, o seu papel. Eu estou aqui para servir. E quando você faz isto, exerce isto, e chega diante do Rei dos Reis, ele vai falar assim: o que você está querendo que eu faça? O que você quer que eu te faça? Quando Artaxerxes fala isso para Neemias, ele conhecia quem era Neemias, que ele era fiel, dedicado, ele honrava o rei, mesmo sendo estrangeiro. Ele honrava o rei Artaxerxes. E o rei Artaxerxes disse: o que eu posso fazer por você? Falei: rei, você pode fazer muita coisa. Eu preciso ir às terras dos meus pais. Mas só que para mim ir eu preciso de cartas. Para apresentar aos príncipes e governadores que estão no caminho. Para que eles me deixem passar. Meu irmão, quando você tem uma carta de Deus na sua vida, nada te atrapalha caminhar. Nada interfere no seu caminho. Pode estar no caminho, mas vai ter que abrir o caminho para você passar. Você está entendendo uma coisa? Quando você serve mesmo nos momentos difíceis, quando você prossegue servindo, honrando, adorando, louvando a Deus, mesmo no momento que era para você estar em pranto, em choro, em desespero pela situação, mas você se coloca na sua posição de servo e vai servir como aquele que você está servindo é digno. Ele vai levantar diante do seu trono e falar: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Eu preciso. Aí Neemias já tinha lista. Por que ele já tinha lista? Porque ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Deus ia fazer alguma coisa, porque ele sabe que aqueles que o servem, aquele que o faz a vontade dele, esses alcançam a bênção, a misericórdia do Senhor. Tá bom, Neemias, fala. Eu preciso de cartas. Neemias, eu sei que não é só carta. O que mais você quer? Eu preciso de todo o material para reconstruir a cidade de Jerusalém. Eu preciso de todo o material. Árvores, tudo que for preciso. Neemias, se isto vai tirar, aleluia. Eu não te quero ver diante do meu altar, do meu trono, me servindo com esse semblante. Para que o seu semblante mude. Vai aos meus administradores, e tudo que você precisar para restaurar a cidade dos seus pais, será-se concedido. E assim foi feito, meu irmão, minha irmã. Mas que coisa linda, pastor. Que coisa, eu nunca li isso na Bíblia. Que história magnífica. Só que este Deus, desta história que você está falando aí, ou pensando, é o mesmo Deus que está presente aqui. Que faz como fez lá e faz hoje aqui. Basta eu e você fazer como Neemias. Só que tem um detalhe. Eita, desse jeito aí tá bom demais. Porque o inimigo nem vem atrapalhar. Você que pensa. Você acha que o inimigo vai aceitar ver você se levantar e se posicionar para lutar por aquilo que você quer ver restaurado? Você está enganado. Lá vem Neemias com carta. Quando chega os príncipes e governadores das províncias, nas divisas, quando eles apresentam, param ele só faz assim com a cartinha, ó. E ele passa por Sanbalat, Gesem e Tobias. Esses eram os perigosos. Esses eram os perigosos. Os outros se curvaram e deixaram. Mas quando Sanbalat e Tobias viram aquela carta, iraram-se. Se irou de uma tal maneira, no verso 10 do capítulo 12. O que ouvindo Sanbalat, o Aronita, e Tobias e o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Quando ele viu que Neemias envia, pastor,
Elcio, eu vou aprender, hoje eu aprendo esse nome. Pastor Elcio envia com carta do rei Artaxerxes, que ninguém poderia parar aquela carta. E com todos os recursos, e você pensa que Neemias envia montada a cavalos atrás, irmão, envia uma caravana de vou colocar nos dias para você entender, um comboio de caminhões, de material de construção, acompanhando Neemias. Você imagina o que tinha de animais, carroças, que vinham atrás com árvores, madeiras. Ele ia reconstruir a cidade, a muralha. Eu quero te dizer uma coisa com isto. Talvez você não tenha nada, só tenha Cristo. Se você tem Cristo, você tem tudo. Eu não tenho nada. Lembra da viúva? Aquela viúvinha, só tinha aquela ofertinha. Mas falou assim, essa aqui tem tudo. Comigo essa aí tem tudo. Porque o que ela fez foi do coração, é o que ela tinha. Aleluia. Sabalate ficou revoltado. Mas se bastasse só isso, pastor Elcio, estava bom. Que ficar, que se estrunche para lá. Que se exploda de raiva. Que se exploda o inimigo de inveja. Só que o inimigo, Sabalate, Gesem, Tobias, nos nossos dias, no sentido espiritual, representa Lúcifer, o inimigo da nossa alma que não para, que não descansa. Nós descansamos, mas ele não. Quando você está dormindo no seu leito, o inimigo está maquinando um jeito para te pegar, para te destruir. Não só você, mas a mim, a todos nós. Mas aí eu louvo o Senhor. Porque diz a palavra do Senhor, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Por isso a preocupação que nós temos que ter o temor do Senhor. Ei, pastor, nós temos que ter medo de Deus. Não, que isso, irmão? Deus não quer que tenhamos medo. Quando fala temer o Senhor na Bíblia, é você, eu, nós temos respeito por Ele. Respeito com a sua palavra. Quando se fala em respeito, quando você respeita o seu pai e a sua mãe, você faz o que ele? Faz o que ele, igreja? Quer. Porque você tem medo dele? Porque você respeita o seu pai. Você respeita a sua mãe. Eles são as autoridades sobre você. E você os ama. Então você respeita. Este é o temor para com Deus. Quando temos esse temor, o anjo dele permanece com espadas desembainhadas. Irmão, demônio. Por isso que Satanás, pastor Elcio, fica ao derredor. Pode bramar como leão, como tigre. Pode bramar como vou falar uma coisa mais, talvez seria o mais forte, né? Como um dinossauro, dinossauro, um tirano rex. Pode fazer o que ele quiser. O anjo está ali. E como é que ele passa? Com a espada inflamada, desembainhada. Não tem jeito. Se for para mim, fala que agora eu não posso. Brincadeira. Neemias passa. Sabalate, Gesem, Tobias. Isso não vai ficar assim. Por quê? Porque foi o próprio eles, o povo deles, é que fez aquilo. Eles aproveitaram que Israel, eles aproveitaram que Judá, Jerusalém foi levada cativa. E os irmãos que ficaram lá indefesos, eles aproveitaram e eles humilhavam eles. Eles escravizavam aqueles restinhos de pessoas que ali estavam, minha irmã. Eles plantavam, sim, plantavam, cuidavam, criavam animais, mas quando eles iam para poder chegar o tempo deles alimentar daquilo que plantava, comer do animal que eles criavam, vinha essa turma aí, ó, Sabalate, Gesem, Tobias, os amonitas e assim sucessivamente, a todos eles. E ia lá e tomava tudo. Por quê? Porque não havia muralha, as portas estavam queimadas a fogo, não tinha defesa, não tinha segurança. Eles não queriam perder isto. Porque eles tinham lá animais de graça, alimento de graça, que o povo de judeu que ficou lá para trás, fazia tudo de graça para eles. Eles levantaram ocasiões para isto. Pastor, mas para que está falando sobre isso? Você vai entender que isto é para os nossos dias. E isso talvez está acontecendo com você. Tá bom, continua, vamos, prosseguimos. Começou a reconstrução da muralha. Eu vou terminar que a hora ela vai. Vou adiantar. Começou a reconstrução. Quando, meus irmãos, a muralha estava pela metade, a coisa começou a expandir, crescer. A muralha estava já levantada pela metade, de fora a fora, cerca da cidade.
Sanbalate, Gesem, Tobias falou assim, negócio tá... Eu pensei que isso aí ia ser só um balalá, um lelelé para cá, e ele ia desistir. Porque o povo que estava lá estava tudo amedrontado. O povo que estava lá estava todo medroso. Por causa deles, Sanbalate, Gesem, Tobias e os amonitas e os outros mais. Mas quando Neemias chegou, cheio de confiança em Deus. Por isso que é importante, irmão, por isso que é importante você andar com quem confia em Deus. Por isso é importante andar com pessoas que te levam para cima. Não é pessoas que te... realmente, isso aí não vai dar certo mesmo não. Que não vai dar o quê, rapaz? Em nome de Jesus vai dar certo. E já não vai, já deu. Para a honra e a glória do Senhor. Isso vai fechar. Que fechar o quê, rapaz? Eu acho que só fecha se Jeová quiser fechar. Você está entendendo, irmão? Tem pessoas que ela vai muito pelo que os outros dizem. Vai pelo que o Senhor diz. Por isso procura andar com crente que tem visão de Deus, que anda com Cristo, porque Ele vai te trazer palavra de perseverança, palavra de ânimo, e vai falar, eu estou contigo, nós vamos orar e Deus vai fazer algo acontecer. E lá vai, eu fico imaginando Neemias, rapaz, que sofrimento, para te convencer. Ele já conseguiu todo o material, ele conseguiu tudo para reconstruir, agora precisava da mão de obra. E é isso que o Senhor hoje está precisando, sabia? Jesus está precisando de mão de obra. Se tiver voluntário aqui, levanta a sua mão. Jesus, Ele quer mão de obra. Você veja que Jesus falou, pastor Elcio, para os discípulos: ore para o Pai, para que eu vos envie ceifeiros. Porque grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Poucos são aqueles que querem, irmãos, fazer a obra, pregar o evangelho, falar do amor de Jesus. Pastor, mas eu não tenho coragem, eu não me sinto bem segurando o microfone para pregar e falar. Mas quem falou que precisa de microfone, irmão? Você prega para o seu vizinho, para o seu amigo no trabalho, você fala de Jesus. Você fala para ele que Jesus o ama. E você vai provar que ele pode rir de você. Mas eu vou te falar para você como eu era assim, eu era assado, eu era cozinhado, mas Jesus me colocou no ponto e aqui eu estou para te testificar que Ele pode mudar a sua vida. Foi o que Neemias fez. Ele pode, o Senhor pode, mas Neemias foi ele que nos entregou na mão do inimigo. É verdade, mas por culpa de nossos pais. Mas ele agora falou que se nós voltarmos a Ele, Ele nos cuidará de nós e a cidade será restaurada. Mas precisamos trabalhar. As muralhas estavam pela metade. Ainda não havia portas. Sanbalate falou assim, vamos atacar, que o negócio vai crescer. Vamos lá. E chegou ao ouvido deles, do povo. E o povo ficou amedrontado. O povo estava inseguro, pastor Elcio. O povo estava aflito. Quando ouviu falar que no meio do povo desses endemoniados, havia lá o povo judeu, que estava no meio da terra desses endemoniados, e que ouviu eles projetando e descobriu, e vinham falar, e vinham contar, olha, eles estão vindo, e está vindo aí com um número grande aí, vai acabar de derrubar o que nós estamos construindo, vamos parar, estamos com medo, nós não temos arma, nós não temos nada. Neemias ora ao Senhor, e o Senhor dá estratégia para Neemias, espera aí, eles estão vindo, então vamos lá, não vamos parar não. Neemias separou um certo grupo de homens fortes, valentes, e armaram aqueles homens. Mas isso não foi suficiente. Por quê? Preste atenção. Você vai pegar isso aqui. Tem muito crente, meu irmão, que ele gosta de escorar naquele que está mais forte que ele. Esse irmão é tão forte, eu vou ficar pertinho dele. Que ele vai orar. Ora por mim, tá? Você ora por mim? Pastor, você ora. Mas eu não vou orar não, só sei que ora. É aquele crente que gosta de escorar. Não era o suficiente, pastor Elcio. Só aqueles que foram levantados. Porque o povo continuava com medo. E escorando naqueles que estavam armados. Deus dá estratégia para Neemias. Espera aí. Vamos armar todo mundo. Aí a coisa muda quando você se disponibiliza em pegar as armas de Deus. Para você lutar por sua causa. Por aquilo que você precisa. Aleluia. E esse hoje foi o primeiro passo que você já deu. Eu estou aqui para empunhar armas de Deus, porque eu quero lutar. Eu quero lutar pela minha casa. Eu quero lutar pela minha família. Eu quero lutar pela salvação da minha família. A Bíblia diz que agora o povo trabalhava fazendo os muros com uma mão,
O grupo que foi separado para defender ficava vigiando atrás da muralha, enquanto os outros que estavam edificando com uma mão. Eu fico imaginando que dificuldade, mas eles não largavam a espada dessa. Pega a Bíblia na mão de lá. Fica de assim igual eu, rapaz. Sim, vai lá. Agora você faz. Vamos pegar uma pedra aqui, vai lá. Pega. Aqui. Colocava lá. Vamos lá, vai, você vai cair a pedra. Aí abaixa, abaixa. Aí colocava a pedra. E ali eles faziam. Porque às vezes a pessoa pegou, mas como é que pode estar com a mão com a espada? Que a Bíblia diz que eles não largavam a espada. Então como pode uma pessoa fazer uma construção, levantando um muro, pegando pedra e colocando pedra com uma mão? Era assim que isso acontecia. Era com a mão do outro e o outro. Por isso que é juntos, não é só a carga sobre ele. É nós dois vamos dividir ela e vamos vencer o inimigo. Por isso a importância de você vir à igreja, porque vai ter irmãos aqui para estar do seu lado. Juntos, não é só eu, irmão, não. É juntos nós vamos vencer esta batalha. Juntos nós vamos orar pela sua família. Juntos nós vamos orar pela salvação do seu esposo. Juntos nós vamos orar pela salvação da sua esposa. Juntos nós vamos orar pela libertação do seu filho e salvação. É juntos. Espadas empunhadas. Lá vem quem? Os endemoniados. Quando eles param, meu irmão, e vê um grupo de homens armados vigiando, o povo com espada numa mão e trabalhando com a outra. Alguns tinham lanças e outros tinham arcos de flechas. Aqui, ó, você imagina um arco de flecha já com a flecha aqui, ó, tudo numa mão só. Pá. Só que o inimigo vinha, já larga lá o material e já pega e... Crente tem que ser assim. Você vai caminhando, caminhando. O inimigo levantou, você vai lá, bichão, que não. Você vai levar na testa. Que nem Davi fez. Você está entendendo, irmão? Não, o inimigo vir você, misericórdia. Mas tem misericórdia do quê? Não, não vai funcionar. Quando vem os endemoniados e olha aquilo com um exército, que viu um exército grande. Mas quando Deus falou o quê? Eles sabiam, irmão, eles não tinham medo dos judeus. Eles tinham medo do Deus dos judeus. E quando eles viram o povo animado, trabalhando, falou assim, Deus está com eles. Quando o inimigo vê você vindo para o culto, adorando, louvando, exaltando, o inimigo fala assim, ei, Deus está com ele. Deus está com ela. Não vai não, porque o negócio vai ser grosso, o chumbo vai ser grosso. E nós vamos queimar lá. Mas ele tem que ver você em ativa. E ele então vai ver a mão de Deus sobre você. Sobre mim, a cada um de nós. Sabalate e Gesem volta com os rabinhos entre as pernas. Se é que o demônio tem rabo. Muitos dizem que tem, eu não sei, nunca vi. E lá volta ele, triste, amargurado. Vão reconstruir a cidade. Muralhas ficam prontas. Com muralhas prontas tem proteção. Tem segurança. Por quê? Porque o povo unido levantou a segurança, levantou a proteção. Faltava portas. Se colocar a porta, acabou. Sabalate ficou doido. Tobias desesperou. Se eles colocar a porta, acabou o nosso mantimento de graça. Acabou o alimento de graça. Se eles colocar a porta, já era. E agora? Vamos lutar contra eles? Não, você tá doido, rapaz. Luta, usa uma lá, usa uma. Tá armado até os dentes. Aquilo Jeová tá lá, já pronto para mandar é fogo em nós. Não vamos não, o Deus de Israel não se brinca. E eu quero dizer para você que o mesmo Deus de Israel é o nosso. É o Deus da igreja. É o Deus da igreja. O que nós vamos fazer, Sabalate? Tobias, só tem um jeito, meu jovem. Vamos tentar convencer Neemias para vir ter conosco. Infelizmente ele tem conseguido fazer isso com muitos. Quando está tudo caminhando, tudo está maravilhosamente bem na sua vida espiritual, você está na casa do Senhor, você está adorando, e de repente vem um convite que parece tão bom, um convite que parece tão atrativo, ou um convite tão lucroso. Eu não posso perder, pastor Anderson. Eu há tanto tempo que eu esperava um convite desse. Rapaz, não posso. Um convite desse, Sabalate, Gesem, Tobias, os caras montados no ouro, na grana, não posso perder.
Era a única forma que eles viram para tentar parar Neemias. Eles mandam mensageiros. Neemias, temos visto que você está aí reedificando os muros. Nós somos vizinhos. Não podemos ser inimigos. Ah, agora não. Quando Satanás vê que não pode te vencer, ele quer que você passe para o lado dele, meu irmão. Quando o inimigo vê que não pode te derrubar, porque você está com Deus e Deus está contigo, então ele faz com que você se afaste de Deus para te derrubar. Lembra de Balaque? Quem conheceu Balaque? Você conheceu Balaque? Ah, você está ligado, né? Zaqueu é pequenininho, mas ele é esperto. Balaque era um rei inimigo de Israel. E quando ele viu que Israel vinha para passar no meio das suas terras, Israel só ia passar, irmão. Israel não era ali, a terra prometida não era ali. Só ia passar. O homem desesperou. Chamou Balaão. Cuidado com os profetas. Irmão, tem gente que vive na internet. Eu vou ligar para o fulano lá no Brasil para ver o que fala de Deus para mim. Ei, irmão, Deus está falando aqui, ó. Você quer ver Deus falar contigo? 66 livros aqui, Deus falando. Se eu e você não acatar o que está falando aqui, pode vir profeta lá da chikungunya que não vai resolver nada. O que vale é o que está aqui. Ah, pastor, então você quer dizer que Deus não usa? O Deus usa. Mas primeiro minha visão tem que estar aqui. Primeiro meu coração tem que estar aqui. Aí Deus usa o vaso dele, o profeta dele, a profetisa dele e fala contigo. Agora quando você larga aqui, aí esquece que o que vier é balela. Não vai dar em nada. Às vezes tem pessoas que mandam até dízimo para profetas, bom. Só porque falou alguma coisa lá que bateu certo. Deu certo, não me acertou. Meu Deus. Ei, esquece do espírito de adivinhação que apoderava da vida daquela moça lá em Filipos. Paulo quando chegou. E outra coisa, pastor, o que me chama a atenção é que o diabo não mentiu na boca da menina. O diabo não mentiu na boca daquela moça. Quando estava passando, Paulo, Silas estavam passando ali. Ela disse o que o diabo falou na boca. Estes homens são homens do Deus Altíssimo que prega o evangelho do Senhor. Mentiu? Não mentiu. Era para todo mundo. Era até para Paulo. Opa, isso é Deus, é profeta. Porque só é Deus que fala essas coisas boas. Ei, diabo para enganar, fala coisa boa também. Paulo passou, no outro dia de novo, e está lá a moça adivinhando, a CPF, adivinhando número de contribuinte, e a pessoa, quem contou? E pessoa que pensa que o diabo não tem, irmão, o diabo sabe tudo, ele vê tudo, ele está vendo, ele é cego. Você acha que o diabo não sabe qual é o número do meu CPF? O diabo não sabe qual é o meu número de contribuinte? E fora que, né, o estragão aí, que isso não é estragão, isso é estragão. Ô estragão abençoado que o povo coloca toda a vida dele no estragão e acaba estragando a vida dele. Aí vem uns profetas pregar na igreja, que já passou, vou pregar lá na igreja de Lisboa e já vou ver lá, vou entrar no Instagram da igreja de Lisboa, para ver lá como é que é os irmãos lá. Ei, para lá tem irmã que está postando isso, tem irmã que está lá, que está conseguindo, essa irmã aqui, a irmã fulana. Aí irmão pastor, olha, pastor Anderson, rapaz, olha lá, o homem está querendo comprar um BMW, vamos ver, ele está querendo estar lá, olha lá, está tirando até foto. Ei, pastor, você aí, seu pastor Anderson, não é? Quem te falou meu nome? Pastor Elcio. Elcio, pronto, tá vendo? Então já ia quebrar a cara. Pastor Elcio, é o senhor, é pastor Elcio, é um pastor. Você tem um anseio, um desejo de ter uma BMW. Quem contou? Instagram. O Instagram contou tudo. Cuidado, irmão. É as táticas de Satanás. Bíblia, palavra. Neemias, vem ter conosco. Vem tomar um cafezinho conosco, Neemias. Nós precisamos ser amigos. Você está voltando, elogiando. Você está fazendo um trabalho excelente. Reconstruindo a cidade. Não podemos ser amigos. Neemias continuou trabalhando. O que eu falo para ele, Neemias? Meu amigo, não fala para eles que eu não posso parar. Estou diante de uma grande obra. Eu não posso parar. Tentaram por 10 vezes. Por 10 vezes eles tentaram fazer com que Neemias abandonasse a
conclusão da construção. Aleluia. Agora, meu irmão, agora Neemias, depois que construiu, ele colocou as muralhas, colocou os portais, tampou as brechas. Porque ao reconstruir, ia ficando algumas brechas. Quem já trabalhou aqui em construção ou trabalha em construção? Eu também já trabalhei. Quando faz um paredão de betão e arranca a forma, aí tem aquele fazer o arremate. Pega cimento com água, quando é um betão bruto, e vai lá com a esponja, com aquela cauda, e vai fazer o arremate. Eu trabalhei no aeroporto de Sacarneiro, quando fez a reforma dele. E eu fazia isso lá numa muralha, num túnel grandão que tem lá debaixo da terra lá. Bom, se é túnel, é debaixo da terra. Para tampar as brechuras, as fissuras que tinha, que ficava por causa, quando arrancava a madeira, ficava. Só que na muralha havia brechas, que dava para o outro lado. Você está entendendo? Por causa da dificuldade que eles tinham, ainda que de dois, mas tinha dificuldade por trabalhar só com uma mão. Só que no final, foram tampar as... Não pode ter brecha na minha, na sua vida. Na nossa vida espiritual não pode ter, meu irmão, coisinha. Isso não tem importância. Deus não vai se importar que eu faça isso. Deus não vai ter ligança se eu fizer isso, eu falar aquilo. Isso é coisinha tão insignificante. Tá que nem Satanás com Eva. Eva, larga de ser boba, menina. Deus quer que vocês comem de tudo. Mas o que ele disse? Para não comer de quê? Pode comer de toda a árvore do jardim, mas daquela não. Mas não, menino, não faz. Pode comer sim, você vai ter... Sabe por que ele diz isso? Que você vai ter sabedoria que nem ele. Você vai saber as coisas que nem ele. E a Bíblia diz que a Eva já ficava namorando aquela fruta. Você já leu isso na Bíblia? Vai lá no capítulo 3 de Gênesis, você vai ver. Eva ficava de olho naquela fruta. Ela comendo aqui, eu imaginando, Eva comendo uma maçã. O árvore da vida está aqui, ó. Maçã aqui, ó. Eva pegando a maçã aqui, ó. Ela pegando maçã. Comendo e olhando. Está escrito lá que ela ficava olhando. Ela via que era uma árvore desejável para comer. Está escrito lá. Ela via, ela ficava olhando. Serpente, Satanás, que estava incorporado na cobra, estava correndo atrás dela. Vem cá, Eva! Eva! Não. Estava lá na árvore. Na própria árvore que era proibida. Por quê? Por que, pastor João, que ele estava lá? Porque Eva estava passando todo dia lá e comia uma maçãzinha, uma perinha, olhando para a fruta de lá. A Bíblia diz que ela falava que era a árvore desejável. Põe lá para mim, Gênesis 3 aí, faz favor. Gênesis 3. Era desejável aos olhos e boa para dar entendimento. Ora, a serpente era mais astuta, disse a mulher, vai, pula agora, pula para nós, disse a mulher, a serpente, pula mais um aí, mais o fruto da árvore, nele, tomareis, não comer, pula esse também. Então a serpente disse, pula também, porque é Deus, pula esse também, eu quero ir lá. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, por que ela via? Porque ela ficava de olho, agradava os olhos dela. E às vezes tem coisa nesta vida que vem agradar os nossos olhos, mas que desagrada os olhos de Deus. É a brecha. Olha aí, está acompanhando aí. Agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu. O perigo, o erro de Eva foi esse. Tampe as brechas. Tampa aquilo que é perigoso, que o inimigo pode tirar proveito e te afastar de Deus. E fazer com que a muralha, a proteção desabe. Em nome de Jesus, meu irmão, Jesus tem obras grandes na sua vida, mas muitas das vezes nós mesmos damos a liberdade e a ocasião para o inimigo nos vencer, porque Deus não quer isto. Deus deixou, que conversa, Deus não deixou nada, Deus está lá para proteger, aleluia. Quando chega a ocasião que eu disse há pouco, que Deus permite, deixa algo acontecer, mas em seguida Ele supre, porque Ele vê a sua fidelidade, a sua perseverança. Neemias disse, não vou, estou diante de uma grande obra, eu tenho que terminar. E quando se acabou todo o trabalho, sumiu-se, não se ouviu falar mais de Sabalate, Gesem e Tobias. Não se ouvia mais, por quê? Porque agora Jerusalém, o povo de Judá, estava agora protegidos, seguros, numa fortaleza, e Deus estava com eles. Fique em pé. Que o Espírito de Deus possa continuamente estar falando ao seu coração. Dentro desta palavra, aquilo que eu não soube, não consegui expressar, para que você compreendesse. Ele, o Espírito Santo, tem poder para isto, quando nós damos lugar para Ele.
Eu quero fazer uma oração. Eu quero orar para todos vocês. Eita glória. Eu quero orar por a sua casa. Eu sei que nós vivemos tempos difíceis. Que às vezes, até para participar de 3 horas de um culto como esse, às vezes se torna cansativo. A nossa carne não quer isso aqui não, irmão. Este corpo não quer. Porque este corpo já sofreu a semana toda no trabalho pesado. Você está entendendo? Mas um detalhe, esse corpo nosso, vou usar um termo aqui que talvez você pode até se escandalizar, mas é uma coisa normal. Este corpo nosso, ele é sem vergonha. Porque quando é algo que vai agradar ele, quando vai agradar o corpo, ele está pronto para qualquer hora. Pode estar moído de trabalhar numa obra de construção civil, mas se parecer uma oportunidade para agradar o corpo, ele está disponível. Cansaço some. Cansaço acaba. Porque está pronto para fazer algo que agrada a ele. Culto não agrada o corpo físico. Culto agrada a alma. Culto alimenta o espírito do homem, da mulher que está dentro. Aleluia. Ei, quem está falando com você aqui não é o corpo. Quem está falando com você aqui é o espírito, é a alma. Aleluia. Quando te beliscam, não é o corpo que está sentindo. Porque se fosse o corpo, você ia lá no cemitério e começava a beliscar defunto e ele gritava: ai! Ai! Por que ele não sente? Porque saiu dele o espírito, saiu dele a alma. Você está entendendo? Aleluia. Cuidado com o seu próprio eu, o corpo. Ele não quer aqui estar. Verdade. Se eu fosse olhar para o meu, cansado, ali sentado, ali eu já bochejei umas 4 vezes ou 5 ali, cantando o hino da harpa, e daqui a pouco eu via disfarçar, bochejar disfarçado, e assim, ó. Para não abrir o bocão, né? Às vezes não dá tempo de levar a mão na boca. Você está entendendo? É o cansaço. Mas quando você sai de um culto, e aí a sua alma, ela se deleitou no que foi dito. Porque o alimento da alma e do espírito é a palavra. O que fortalece o espírito é a palavra. E não deixa a alma fazer o que ela bem quer. Aleluia. Você está entendendo? O espírito sai daqui fortalecido, musculoso. Aleluia. A alma ali sendo carregada por ele. Aleluia. E a carne? Olha a carne, quando você deixa a palavra fluir e você aceita. Olha a carne, ela vai junto, porque ela está aí. Tem que ir, né? Olha a carne atrás, ó. Você está entendendo? Por quê? Porque ela não foi alimentada. Não foi feita as vontades dela. Eita. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Aleluia. Eu sei que você tem passado por dificuldades. Aleluia. Todos nós temos passado por dificuldades, por lutas. E Deus disse que isso iria acontecer quando estivesse próximo do seu grande dia. Eu quero orar. Enquanto eu vou orando aqui, pode cantar o hino que eu falei que era para cantar.